Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos numa série de vídeos sobre a ressonância magnética e os princípios físicos básicos do método. Nosso objetivo não é, obviamente, nos aprofundarmos em física avançada. Eu não sou físico, sou médico, radiologista, mas eu quero colocar aqui para vocês apenas a formação da imagem em ressonância magnética e seus princípios fundamentais. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre o fenômeno de ressonância, o que é também um fenômeno do magnetismo. Falamos sobre a importância do hidrogênio, por que nós escolhemos o hidrogênio, e sobre o movimento spin. E agora nós vamos prosseguir falando da excitação desses prótons de hidrogênio. Então vamos lá, só para recapitular, a gente lembra que antes do paciente entrar no aparelho, os prótons de hidrogênio estão lá realizando os movimentos de spin, portanto tem lá um campo magnético, cada um deles individualmente, mas como os movimentos são aleatórios, eles se anulam e o campo magnético total ali, antes de entrar no aparelho, é igual a zero. Ou seja, o chamado M0 é igual a zero. Assim que o paciente entra no aparelho e se submete a um magneto forte, o que é que vai acontecer? Os prótons vão se alinhar na mesma direção, alguns deles no sentido antiparalelo e a maioria no sentido paralelo. Esses no sentido antiparalelo são de alta energia. Os no sentido paralelo são de baixa energia. Além disso, além do movimento spin, eles passam todos a realizar o movimento de precessão, que nós também já vimos no outro vídeo, que é esse movimento de precessão, um movimento em torno do eixo do campo magnético. Cada elemento químico, cada elemento do corpo, realiza um movimento de precessão numa frequência distinta, que depende da constante giromagnética daquele elemento. É a chamada equação de Larmor. E depende também do campo magnético do aparelho. Portanto, para aquele campo magnético daquele aparelho, a frequência do hidrogênio é sempre constante. Vai variar, obviamente, se você mudar o aparelho, mudar a magnitude do campo magnético. Pois bem, esse campo magnético aqui está todo no eixo Z. Está todo no eixo do campo magnético. A partir de agora, a gente vai chamar esse campo magnético de M0 e está o M0 no mesmo eixo do B0. Esse eixo é o eixo Z, a partir de agora. Você tem os outros dois eixos, o X e o Y. Nesse momento, apesar de existir um campo magnético, o M0, ele é um campo magnético muito pequeno, não tem energia suficiente para formar uma imagem. Além disso, esse campo magnético está todo orientado em um único eixo, não tem componentes nos outros dois eixos. Se não tem componente em outras dimensões, em outros eixos, também não daria para formar a imagem. Então, nesse momento, até aqui, você tem sim um M0, que depende do campo magnético do aparelho. Mas ainda não há possibilidade de formar imagem. Ok? Então, vamos prosseguir no nosso estudo. Aqui, só para mostrar para vocês, o campo magnético B0 está no eixo Z. Você tem outros dois eixos, o eixo XY, que vai ser o eixo perpendicular ao eixo Z. Okay? Por enquanto, todo o campo magnético do M0 está obedecendo aqui o eixo Z. Então, só para recapitular, a magnetização aqui, por enquanto, é mínima quando comparada ao B0, e toda a magnetização está em um único plano. Qual é o plano? O plano Z. Então, a magnetização resultante em outros dois planos é zero. Agora eu vou colocar um outro conceito para vocês, que é o conceito de dentro de fase e fora de fase. O que é isso? Para exemplificar, imagine três bailarinas que estão realizando uma dança e realizam os movimentos de forma correta, porém elas estão desincronizadas entre si. Ou seja, inicialmente uma começa a rodar, a outra roda
num instante seguinte, logo depois, e a terceira faz isso ainda depois da segunda. As três estão realizando o mesmo movimento, foram ensaiados corretamente, mas elas estão desincronizadas entre si, elas estão em pontos diferentes naquele tempo que você escolher para observá-las. Ou seja, uma está com a perna num lugar, a outra está com o braço à frente, a outra ainda nem começou o movimento. Apesar das três realizarem o mesmo movimento no mesmo período de tempo, mas estão desincronizadas entre si. Isso acontece com os prótons de hidrogênio nesse momento inicial. Eles estão realizando o seu movimento de precessão, mas eles não estão na mesma fase. Eles estão fora de fase. Ok? O que acontece? Quando os spins e os movimentos de precessão, esses prótons de hidrogênio, estão fora de fase, eles perdem magnetização. Eles têm interação entre eles, a chamada interação spin-spin, e eles perdem magnetização por isso. É um outro motivo pelo qual não se geraria imagem nesse momento, não se geraria sinal. Por quê? Porque existe interação spin-spin e essa interação spin-spin perde magnetização. Pois bem, agora entra o fenômeno que a gente vai chamar de excitação. Excitação corresponde à utilização de uma bobina de radiofrequência, ou seja, uma bobina com a mesma frequência, exatamente a mesma frequência da precessão do hidrogênio, que eu já conheço para aquele aparelho específico, por exemplo, o aparelho de 1,5 Tesla. Nesse aparelho, o hidrogênio precessa a uma frequência aproximada de 64 MHz. Se eu estimular esses prótons de hidrogênio com uma frequência exatamente de 64 MHz, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno de ressonância. Esses prótons de hidrogênio, precessando na mesma frequência da bobina, vão adquirir energia. Adquirindo energia, eles vão conseguir vencer o campo magnético. Vencendo a direção do campo magnético, eles vão passar a precessar em outro eixo. E agora nós temos dois componentes. Um componente no eixo Z e um outro componente no eixo XY. Até que eles, por exemplo, cheguem a todos eles no eixo XY. A gente chama isso de pulso de radiofrequência de 90 graus. É como se você tivesse ali uma situação de alta energia. Ou seja, eles adquiriram energia e estão lá no eixo de 90 graus. É óbvio que se eu desligar esse pulso, o que vai acontecer? Eles vão tender a voltar para uma situação de baixa energia. É como se você tivesse ali uma mola pressionada, existe uma tendência, na medida que você soltar essa mola, o objeto voltar para uma situação de baixa energia, liberando a energia que estava ali em potencial. Exatamente isso que vai acontecer aqui. Quando eu desligar o pulso de radiofrequência, esses prótons vão voltar para o eixo Z, voltando para o eixo Z, vão liberar essa energia, que então será captada e vai gerar o sinal. De uma forma bastante resumida, é mais ou menos isso que acontece, é mais ou menos isso que a gente vai discutir mais para frente. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam só esse fenômeno, o fenômeno de excitação. Por que acontece o fenômeno de excitação? Porque os prótons de hidrogênio entram em ressonância com a bobina de radiofrequência do aparelho. Ok? Então, eles todos estavam alinhados no eixo Z, mas quando entram em contato com a radiofrequência de 64 MHz, por exemplo, no caso de 1,5 Tesla, começam a realizar um movimento em espiral, com componentes no eixo Z e no eixo XY, até que chegam todos eles no eixo XY. Aí nós temos um pulso de 90 graus. Se você segurar mais um tempo essa bobina de radiofrequência ligada, você vai ultrapassar os 90 graus e pode chegar, por exemplo, a 180 graus. É o pulso de 180 graus. E existe também o pulso menor do que 90 graus, quando você desliga a bobina antes da magnetização se completar no eixo XY. Ok? Agora, olha que interessante. O fenômeno de excitação fornece uma energia tão significativa a esses prótons
que além deles vencerem o campo magnético, eles também entram em coerência de fase. Ou seja, agora todos eles estão sincronizados. Todos eles estão realizando seus movimentos de precessão na mesma fase. Eles estão agora sincronizados. Se você desligar, ou quando você desligar o pulso de radiofrequência, a tendência é que eles saiam de fase. Desligou o pulso de radiofrequência, eles vão sair de fase. Perdem a coerência de fase. Qual o problema disso? Perdendo a coerência de fase, os prótons passam a interagir um com o outro. E essa interação, chamada interação spin-spin, diminui a magnetização produzida. Ok? Então guardem esse conceito que vai ser importante. Então está aqui. O pulso de 90 graus é o tempo necessário para que todos os prótons passem a precessar no eixo XY. Se eu segurar por mais tempo, eu posso chegar, inclusive, num pulso de 180 graus. E existe o pulso de menos de 90 graus, que são utilizados nas sequências gradiente e eco, que a gente vai estudar mais para frente. Ok? Aqui só para mostrar mais uma vez o que é coerência de fase. Você tem as ondas vibrando numa mesma frequência, porém desincronizadas entre si. Essa onda começou seu movimento, a outra onda começou um pouco depois. Então, nesse caso, nós temos dois prótons sem coerência de fase. Sem coerência de fase. Então, aqui, os três prótons sem coerência de fase e aqui os três prótons em fase. Quando é que eles ficam em fase? Quando eles estão sob a ação da bobina de radiofrequência que entram em ressonância com essa onda. Então, se a frequência de pulso de radiofrequência se igualar à frequência de prótons, então ocorre o fenômeno de ressonância. Nessa situação, e apenas nela, o pulso de radiofrequência vai adicionar uma energia ao sistema e faz com que os prótons vençam o campo magnético e mudem a sua orientação. Esse fenômeno de excitação também é chamado de mutação. Mutação por quê? Porque eles mudaram o seu movimento, que era um movimento em torno de um único eixo, para um movimento em torno de dois eixos, né? Digamos assim, com componentes em dois eixos. É o movimento em espiral. Ok? E aí, então, após a magnetização tecidual, você tem dois componentes. O componente de magnetização longitudinal, que é cada vez menor. Por quê? Porque os prótons estão passando cada vez mais para o lado transverso. E o componente de magnetização transversa, que vai sendo cada vez maior. Se eu mantiver a bobina ligada, esses prótons vão cada vez mais indo para o eixo transverso. Então a magnetização longitudinal vai diminuindo e a magnetização transversa vai aumentando, mas agora eu tenho dois componentes. Com dois componentes eu consigo obter uma imagem, que é isso que a gente vai ver mais para frente. Agora, e quando eu desligar o pulso de radiofrequência? Nós já falamos que existe uma tendência a tudo voltar para o estado de baixa energia. Então, desligando o pulso de radiofrequência, você vai ter uma perda daquela energia que está sendo, que foi recebida, que é o que a gente chama de relaxamento. E uma volta desse sinal, uma volta dessa magnetização, uma volta desse vetor para o eixo Z. Então vai haver uma volta progressiva para o eixo Z. Esse retorno da magnetização para o eixo Z, a gente vai chamar de recuperação T1. Então, recuperação T1 é o retorno da magnetização longitudinal. Para vocês guardarem, vou chamar de T1 por quê? Porque era o inicial, é onde estava de início a magnetização. Então, o retorno para o eixo Z, a gente vai chamar de recuperação T1. Recuperação T1. Só que, além dessa recuperação T1, que é progressiva, você vai vendo uma perda progressiva de magnetização no eixo transverso. A magnetização que estava no eixo transverso vai voltando para o eixo longitudinal. Essa perda de magnetização progressiva aqui no eixo transverso, a gente vai chamar de declínio T2. Então, existe um declínio T2 e uma recuperação T1, que ocorrem ao mesmo tempo, mas são independentes entre si.
Então veja, apesar de ocorrerem ao mesmo tempo, são independentes entre si. Não se preocupem se vocês não entenderam bem essa segunda parte, é justamente o que a gente vai falar nos próximos vídeos. Apenas guardem esses conceitos que a gente vai retornar nos vídeos a seguir. Então aproveitem para compartilhar, deixem seus comentários e ativem as notificações para vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.